Quando eu comecei a pensar em plantar, eu não tinha muita noção da questão orgânica. Mas eu sabia que não podia seguir o que era uma tendência o convencional, que era usar agrotóxicos para controlar a praga. 7, 8 anos atrás você falava em orgânico, as pessoas não entendiam o que isso significava, elas faziam uma associação com lixo orgânico e lixo reciclável e não conseguiam entender o que significava um alimento orgânico. Elas falavam, o orgânico é algo que apodrece, porque o lixo orgânico, né, é algo que não pode ser reaproveitado. Então existia até uma dificuldade de entender o que é uma coisa transgênica, o que é o orgânico. Eu acho que é pouco explicado, pouco trabalhado para o consumidor o que implica o veneno na planta, no produto. Então, para mim, é ignorância, no bom sentido, né, do consumidor. Ele desconhece isso, porque não aparece, não é uma divulgação plena sobre isso no dia a dia. Porque o pai também adquiriu uma doença que comprometeu depois a vida dele, que era Parkinson, decorrente de agrotóxico. Então isso me permitiu ainda ter mais uma lição a mais para nunca pensar em produção com agrotóxico. Então a gente tem muito pouca pesquisa em intervenções médicas ou de saúde que não envolvam dinheiro, que não envolvam alguma coisa na economia, né? Então a gente tem que ter isso em mente, porque dificilmente eu vou conseguir um número expressivo de participantes num trabalho que me comprove que é muito melhor comer orgânico do que transgênico, porque não tem uma indústria bancando para me provar que o comer o orgânico é muito mais saudável. Mas do contrário, eu tenho uma indústria de transgênico tentando me convencer de que é seguro fazer esse tipo de alimentação. Hoje, o agronegócio prospera porque o poder público financia o grande produtor. Para ele tem financiamentos, tem tecnologia avançada, tem máquinas, tem tudo à disposição. Se o consumidor fosse mais exigente, por exemplo, na grande escala, com alface, com a rúcula, com pimentão, com pepino, com tomate, não se aplica aí tanto veneno. Mas ele exige fruta bonita, grande, isso que interessa. É fácil se confundir hoje, a gente compra uma coisa achando que é super bem para a saúde, mas ela vem plastificada, ela vem numa embalagem de alumínio, né, que tem disruptor endócrino, que tem metal, que são coisas que vão fazer mal para o corpo ao longo da vida da pessoa, né, esse consumo. Então falta muita informação de qualidade e falta as pessoas também se comprometerem um pouco com elas buscarem esse tipo de conhecimento. Eu acho que a maioria das pessoas quer as coisas prontas, né? Entra nesse inconsciente coletivo e aí acaba o mercado oferecendo e elas vão lá e consomem a primeira coisa que tem. Eu acho que isso não é uma corrente que veio a ser mais uma dieta da moda, uma modinha que vai passar. Eu acho que isso é um caminho sem volta. Por quê? Porque cada ano a gente tem mais doença e isso não poderia ser explicado por uma justificativa assim, talvez uma predisposição genética. Não, da onde viria tanto câncer? Que predisposição genética é essa, né? As pessoas estão entendendo isso. Então cada vez mais existe essa procura e quanto mais procura, mais a gente vai ter incentivo, a gente vai ter produtores, agricultores que vão poder trazer o alimento que hoje ainda é visto como um pouco mais caro, mas vai poder chegar na tua casa, talvez com uma equivalência de preço. O que aparece na rede de supermercado, na média, os mercados grandes, não tem um nicho de orgânico que é muito fora da realidade, e aí ele vai comparar esse nicho ao vala comum. Eu vou na vala comum, eu pago barato e eu não vejo diferença na aparência feia ou bonita do orgânico e não orgânico. Não faz diferença, só o preço. Então a oferta de produtos baratos, eu acho que inibe o consumidor de ter consciência da saúde, da qualidade. Na academia, eu sempre busquei, né, bibliografias que explicassem a bioquímica e a biodisponibilidade dos nutrientes. Eu entendia que calculando as calorias, né, dos alimentos, fazendo uma dieta com um cálculo calórico, não considerando se o alimento é orgânico, não considerando o tempo de colheita que ele tem,
não considerando se ele é nativo ou não, se ele é local ou não, quanto tempo esse alimento viajou num caminhão recebendo luz, com diferença de pressão, temperatura. Não fazia sentido para mim. Aquelas calorias não iam dizer nada sobre a saúde que aquela dieta ia proporcionar para o indivíduo. Porque eu estou me alimentando de alimentos que são alcalinos, que são altamente enzimáticos, que são probióticos, são prebióticos, que são energéticos, né, vitalizados, ricos em líquidos, ricos em água. Eu melhoro a minha imunidade, melhoro a minha energia, melhoro minha qualidade de vida. A gente pode encher um prato de salada com diferentes folhas, mas se essas folhas tiverem um altíssimo nível de agrotóxico, ele vai ficar doente. A grande incógnita vai ser o quanto que o consumidor vai estar apto e consciente a fazer a escolha de não consumir esse produto supostamente saudável, que está enlatado, que está ensacado, e voltar para suas raízes e fazer a sua própria hortinha e ter a horta comunitária e consumir o seu orgânico ali local. Ou ele vai consumir isso. Eu não sei te dizer, mas eu acho que a gente está caminhando para uma consciência maior, onde as pessoas vão se dar conta de que é importante essa reconexão com a natureza. Quando eu vou comprar na feira orgânica, que economia eu estou fomentando? Eu estou estimulando a agricultura familiar, eu estou estimulando a economia local, né? Porque eu vou buscar coisas que sejam sazonais, eu vou buscar coisas que sejam locais, porque eu estou pensando também no meio ambiente, então eu também estou mudando e estou também tendo um olhar sobre sustentabilidade, né? Porque quando eu estou consumindo esse alimento, quando eu estou fomentando essa indústria familiar, eu estou melhorando o solo, porque eu estou evitando usar consumo de defensivo agrícola, de agrotóxico, de transgênico. Eu estou melhorando o ar, estou melhorando a água, estou reduzindo o consumo de água, estou reduzindo o consumo de transporte. Eu estou poluindo menos o meio ambiente. Então é uma pequena escolha que eu já consigo mudar esse olhar em relação à economia, mas em relação à educação também, porque as pessoas começam a ficar mais preocupadas em fazer coisas sociais, né? Então eu acho que o alimento tem esse poder transformador muito importante, né? Porque daí a gente vai mudando como sociedade. Eu tenho outro olhar sobre a importância desse agricultor, sobre essa questão da sustentabilidade. Tem médicos prescrevendo produto orgânico para criança hiperativa, para criança com déficit de atenção, nada mais, só mudar a alimentação industrializada e com agrotóxico por alimento orgânico. O despertar já está acontecendo como nunca aconteceu e é um caminho sem volta.